Quero compartilhar com vocês aqui uma palavra do Senhor, que é muito interessante. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 2 a 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 2 a 5. 2 a 5, aprendendo a fortalecer a nossa fé, aprendendo a fortalecer a sua fé. Amém? Lá no versículo 2 da carta do apóstolo Paulo, diz então: e assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus, no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já lhes dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Nós vamos perceber aí, nesse trecho, que o apóstolo Paulo vai falar sobre a fé. E é interessante, irmãos, que ele envia Timóteo para estar fazendo uma visita à igreja de Tessalônica, para saber como que eles estão, como vai a fé de nossos irmãos de Tessalônica. Amém? Olha só, as melhores vitórias são conquistadas no suor da batalha. As melhores vitórias são conquistadas no suor da batalha. Não dá para falar que você conquistou, sabe, de verdade, de maneira digna, se você não passou pela batalha. Se você não passou pela batalha. Para vencer de fato, tem que participar da luta. E quando o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses, isso já tem passado um ano, que ele fundou a igreja lá em Tessalônica. Isso, quando ele escreve, é por volta aí do final dos anos 50 depois de Cristo, beirando a 51 depois de Cristo, e ele passa por Tessalônica, então no ano de 50 depois de Cristo. Na sua segunda viagem missionária, junto com Silas e essa equipe, eles vão, Timóteo também já está por ali, junto da equipe missionária do apóstolo Paulo. E ao passar por Tessalônica, ele não é bem-vindo, ele é maltratado na cidade. Paulo, ele tinha uma estratégia que é nas cidades, ir nas sinagogas, e o livro de Atos vai falar que ele por 3 sábados esteve visitando Tessalônica, esteve lá, e ele começou a ministrar sobre o Evangelho de Jesus, e muitos ali começaram a estudar os textos, e se converteram a Cristo, pelos estudos do apóstolo Paulo. Judeus se converteram, e alguns gentios ali também se converteram, e muitos gregos se converteram. Então, o apóstolo Paulo, quando escreve para eles, e envia Timóteo, e depois escreve, ele está preocupado se a igreja de Tessalonicenses, se a igreja de Tessalônica, está firme e constante, apesar de toda tribulação, apesar de toda perseguição, que ele mesmo sabe, ele mesmo passou, e agora então ele muito preocupado. É uma igreja que fica na memória, no coração do apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele sabe que aqueles crentes que nasceram ali em Jesus, já nasceram na prova da batalha, da fé. E então, é uma igreja muito querida, do coração do apóstolo Paulo. Amém? A Bíblia diz, a palavra de Deus diz e revela que os filhos de Deus estão numa guerra espiritual. E os inimigos vão querer enfraquecer a nossa fé. Vou
você tem inimigos contra a sua fé. Nós temos inimigos contra a nossa fé. E sabe por quê? Porque a nossa fé é fundamental para vencer os nossos inimigos. Eu quero compartilhar com você em 1 João capítulo 5, 4 a 5. 1 João 5, versículos 4 a 5 vai dizer: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Então, tem uma batalha espiritual acontecendo no mundo. Tem uma batalha espiritual acontecendo na igreja. Porque a verdade que a igreja prega, ela vem de Deus. E Deus tem um inimigo. E o inimigo de Deus é inimigo dos filhos de Deus. E então, a verdade vai ser perseguida, a verdade vai ser enfrentada, mas a verdade prevalece sobre aqueles que ouvem a verdade, que abrem seu coração para a verdade. Esses então são da fé. Para fortalecer a sua fé, você precisa aprender, em primeiro lugar, caminhar com pessoas de fé exemplar. Como você pode fortalecer sua fé, irmãos? Nesses dias de perseguição, nesses dias de incerteza, nesses dias de pouco, nesses dias de enfermidade, nesses dias de dificuldade, de tribulações. Como podemos fortalecer a nossa fé? E aí a gente vai para o exemplo da palavra de Deus pela vida do apóstolo Paulo. Então, caminhar com pessoas de fé exemplar. Cola em quem tem fé exemplar. Fica perto de quem permanece na fé. Essa é uma boa dica para a gente que necessita fortalecer a fé. Em 1 Tessalonicenses 3:2 vai dizer: e assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé. E Timóteo é enviado como uma visita enviada pelo apóstolo Paulo. Você precisa caminhar ao lado daqueles que depositam sua fé na verdade, que é o Evangelho de Cristo. Então, irmãos, nós precisamos edificar isso que é essencial: a nossa comunhão, e estarmos perto uns dos outros, e principalmente perto daqueles que têm uma fé exemplar, daqueles que têm uma fé que permanece. Em Filipenses 3:17 vai dizer: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observe os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. O apóstolo Paulo agora, aos Filipenses, está dizendo: em tempos de tribulação, em tempos difíceis, em tempo de perseguição, nós seremos fortalecidos na fé se caminharmos juntos, se olharmos para aqueles que têm permanecido na fé. Amém? Aqui na nossa igreja, aleluia, a gente vai ter irmãos, e a gente está conhecendo um pouquinho a história da igreja, algumas famílias e irmãos que permanecem aqui na vida congregacional, na fé do Senhor, desde o começo dessa obra. Irmãos já idosos, filhos desses irmãos, familiares. São os irmãos pioneiros dessa igreja. E eu louvo a Deus por esses irmãos que são colunas, esses irmãos que têm caminhado pela fé. E a nossa vida deve ser inspirada, nossa vida deve ser fortalecida, nossa fé, nosso ânimo na fé, por esses irmãos que permanecem, porque eles têm sido um exemplo para a fé em Cristo Jesus. Aleluia. Segundo,
concentra a sua fé nos momentos de dificuldade. Como fortalecer a sua fé contra o inimigo? Contra o inimigo, a perseguição, as tribulações. Você precisa exatamente no tempo difícil concentrar a sua fé. Lá em 1 Tessalonicenses 3:3-4 vai dizer: para que ninguém seja abalado por essas tribulações, vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já lhes dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo, na carta, na oportunidade, ele fala aos Tessalonicenses: olha só, se concentrem na fé, porque eu estou concentrado. Eu sei o que vocês estão passando, eu imagino o que vocês estão passando, porque eu passei junto com vocês. Eu passei junto com vocês a tribulação, a perseguição. Paulo e Silas foram espancados, foram jogados para fora da cidade de Tessalônica, mas implantaram a igreja, e os convertidos a Cristo ali naquele lugar permaneceram no Senhor, de tal forma que eles são elogiados pelo apóstolo Paulo. E esses irmãos de Tessalônica são uma inspiração e uma referência de exemplo para a igreja do Senhor, que era pastoreada pelo apóstolo Paulo. E olha só que maravilhoso, irmão, é saber que a minha fé em Cristo, a minha fé no Senhor, ela já nasce no meio das provas, ela já nasce no meio das dificuldades, e isso faz com que eu permaneça. Então, quando vier o tempo difícil, irmão, é a hora de se concentrar na fé. Aleluia. Em João, capítulo 16, versículo 33, João capítulo 16, versículo 33 vai dizer: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. O Senhor Jesus está dizendo: neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Jesus dá uma palavra para os crentes de todos os tempos, para a igreja de todos os tempos. Ele deixa essa palavra para aqueles que vão crer no seu nome. No mundo nós vamos sofrer ódio por causa do amor ao nome dele, à sua verdade, à sua obra. Amém? Mas ele diz: tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Olha a fé exemplar de Jesus. Jesus está dizendo: eu venci, eu passei, e você pode passar, porque ele diz que estará conosco. Aleluia, glória a Deus. Ele passou pelas aflições em paz com Deus. Ele venceu as aflições em paz com Deus. E isso aqui é importante para nós. Aleluia. Por mais que seja doloroso as nossas dificuldades, por mais que sejam injustas as perseguições, por mais que seja difícil as necessidades, na dificuldade, tenham ânimo, eu venci o mundo. Igreja, qualquer sofrimento que você tiver aqui na terra, vai ser leve e vai ser momentâneo. Ah, pastor, mas já fazem 5 anos que eu estou nessa situação. Calma. A Bíblia está dizendo que isso é leve e momentâneo se compararmos com o peso de glória que está sendo produzido na eternidade, pela nossa fé diante dessa prova, pela nossa fé genuína, que está sendo provada no fogo das batalhas, das perseguições, no fogo da batalha das dificuldades, no fogo da batalha das aflições aqui nesse mundo caído. Em terceiro, irmãos, para você se fortalecer na sua fé, aleluia, contra o seu inimigo, você precisa proteger sua fé da sutileza do inimigo.
Em terceiro, então, você precisa proteger sua fé da sutileza do inimigo. Saiba, irmão, que você tem um inimigo. E ele quer, de todo modo, abalar a sua fé. Porque a sua fé vence o mundo. Porque a sua fé te justifica diante de Deus. Porque a sua fé é capaz de revelar as intenções do inimigo e de derrotá-lo. E ele tem intenção de seduzir aquele que tem fé para que ele perca a fé, para que ele, abale a sua fé em Cristo Jesus. Eu quero ler com vocês em Colossenses 2, versículos 6 a 9, vai dizer: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Olha só, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aqui em Colossenses o apóstolo Paulo está combatendo a perseguição, a heresia, dos judaizantes, ali, com relação se Jesus era ou não era o Filho de Deus, se era ou não era Deus. E dentro da igreja começou essa dúvida, e até uma heresia, pregando que Jesus não podia ser Deus, porque a matéria era ruim, e aí vem a base do gnosticismo. E então o apóstolo Paulo combate isso. O apóstolo Paulo faz o bom combate da fé, e ele se torna um exemplo a ser seguido. Tanto é que ele é um dos pregadores que faz a afirmação: imitem a mim, como assim eu tenho imitado a Cristo. Que você seja esse crente no tempo de hoje. Que a igreja do Senhor seja essa igreja que prevalece, que é firmada na fé, enraizada e edificada na palavra de Deus. E é interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo, a igreja de Tessalônica é fundada no estudo da palavra. A fé não era pelos milagres que Deus estava fazendo no meio da igreja. A fé inabalável, pronta para prejuízos, pronta para ser perseguida. A fé inabalável, pronta para passar por perseguições, tribulações, por hostilidades do governo, por hostilidades dos próprios irmãos dentro da igreja. Essa fé inabalável, ela é enraizada, ela é edificada e é firmada na palavra de Deus. Ela não é baseada num dom do Espírito. Ela não é baseada no milagre da cura. Mas essa igreja que permanece e é exemplar nas tribulações, é uma igreja que tem a fé firmada na palavra, irmãos. Na palavra. Porque é possível que no tempo difícil nós não teremos milagres para contar. Porque é possível que no tempo da tribulação, igreja do Senhor, preste bem atenção, nós não teremos um avivamento, nós teremos uma apostasia. Nós vamos olhar para o mundo e seremos mais ou menos que nem o conceito que João tinha de si mesmo: sou apenas uma voz que clama nesse deserto. A fé inabalável que o mundo vai testemunhar no final dos tempos, no tempo da apostasia, da grande tribulação, ou de qualquer tribulação que venha antes disso, é uma fé que é enraizada, edificada em Jesus,
firmada na palavra. Não tem mais nenhum atrativo, não tem mais nenhum fator que me convença de enfrentar o mundo, de enfrentar Satanás, de enfrentar todas as dificuldades da vida. O único fator que me faz permanecer na fé é a verdade da palavra de Deus. Querida igreja, um dia os dons vão cessar e toda a revelação vai cessar, mas tem três virtudes na vida do crente que vão permanecer para sempre: a fé, o amor e a esperança. Aleluia. Para finalizar, queridos, em Efésios capítulo 6, versículos 16, Efésios capítulo 6, versículo 16 vai dizer: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Aquele que permanece até o fim, aquele que permanece na fé, o meu justo viverá pela fé. Esse então faz o bom combate da fé, guarda a fé, aleluia, até o fim. Amém? Glória a Deus.